Bom dia, povo de Deus abençoado. E aí, tá gostando do Pão Diário? Tá falando com você? O meu desejo é que, através desse alimento, você tenha forças para caminhar aquilo que você precisa caminhar no seu dia a dia, né? Jesus mesmo disse, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então, o Pão Diário hoje está chegando. Já vou te fazer um pedido, compartilha, comenta, curte. Se você ainda não me segue no Instagram, Pablo Silva LPA, eu sempre tenho uma palavra deixada ali para abençoar a tua vida, tá bom? E hoje eu quero falar com você sobre o texto que está em Reis, 1 Reis, 1 Reis 19, 9. Está escrito assim: e ele foi para uma caverna e ali passou a noite. Então veio a palavra de Deus até ele. E ele disse: estou aqui porque sou zeloso, Deus dos exércitos. Mas o povo tem te abandonado os seus mandamentos, quebrado os seus altares, e só fiquei eu dos profetas do Senhor. Até aqui. Escuta o que Deus quer falar com você agora. Elias foi chamado para ser profeta, foi chamado para afrontar aquilo que é errado, e ele se levanta com muito afinco, faz isso, e a Bíblia diz que Jezabel, uma mulher perversa, se levanta contra ele e diz que vai matá-lo. E o emocional de Elias ali é atingido. Quando o emocional é atingido, a gente perde a razão. E uma vez que ele perde a razão, ele perde a confiança no ministério dele. E aí ele só encontra uma solução. A solução é ir para dentro de uma caverna. Naquele momento, para Elias, a caverna é o melhor lugar. Dentro da caverna não tem afronta, dentro da caverna não tem Jezabel, dentro da caverna não tem medo. Mas presta atenção. Dentro da caverna também ele não é resposta para ninguém. Dentro da caverna, Deus não pode usá-lo. Enquanto ele está buscando um lugar de escuridão, Deus chamou para ser luz. Enquanto ele está procurando um lugar para ninguém achá-lo, Deus quer que ele encontre outras pessoas. E sabe qual é o pior problema? É que a Bíblia vai dizer que ele diz assim: só fiquei eu dos profetas do Senhor. Peraí, se só ficou eu, então o meu chamado se tornou 100 vezes mais importante. Agora é que Deus tem que poder contar comigo. Então coloca uma coisa no seu coração. A gente precisa ter senso de urgência. Tem tanta coisa acontecendo. E a gente às vezes quer ficar dentro da nossa caverna. A gente não quer se posicionar. A gente não quer ser alguém que Deus possa agir. A gente não quer ser alguém que Deus possa contar. E aí vem a palavra de Deus e diz para ele: sai daí. Olha para mim aqui, deixa eu te dizer uma coisa. A maioria das pessoas, quando se aposentam, elas morrem. Sabe por que elas morrem? Porque acabou o sentido da vida. Eu fiz o que eu deveria fazer, cumpri o que eu deveria cumprir, não tem mais legado, não tem mais nada para eu fazer. Agora, quando você vem para Deus, ministério não tem aposentadoria. É isso que Elias precisa entender, é isso que você precisa entender. Não dê desculpas para você viver dentro da sua caverna. Às vezes eu fico vendo algumas pessoas dentro da igreja dizendo: pastor, já passou meu tempo. E o que eu faço com o texto de Atos que diz assim: os jovens terão visões, os velhos profetizarão. Para todas as idades, Deus tem algo tremendo. Deixa eu te contar um segredo, tá? João, quando ele estava com 90 anos de idade, Deus entregou para ele o livro de Apocalipse. Já parou para pensar nisso? Aí às vezes a gente fica fugindo daquilo que Deus tem para a nossa vida, né? Não, Deus não tem aposentadoria ministerial para você, né? E Deus vai dizer para ele: Elias, trabalha, Elias. Ainda tem gente para você ungir, ainda tem gente para você abençoar. Escuta o que eu estou te dizendo: quando o seu emocional for atingido, quando a sua confiança for atingida, lembra o que Deus já fez. Na caverna, Elias está esquecendo o que Deus fez. Deus mandou fogo. Deus mandou anjo para falar com ele. Deus deu pão, Deus deu... Quantas coisas que Deus já te deu. E você ainda está querendo fugir para a caverna. Então, escuta, coloca uma coisa no seu coração. Melhor do que fugir de Deus é fugir para Deus. Então, quando a gente se sente amedrontado, quando a gente se sente afrontado, tem um lugar para a gente descansar, para a gente ter paz. E esse lugar é em Deus. Então, saia das suas cavernas. Deixa Deus contar com você. Não recua aquilo. Ouça a voz.
Tinha uma voz falando com Elias, saia para fora. Tinha uma voz falando com Elias, o que você está fazendo aí? Quantas vezes Deus já falou com você, meu irmão, o que você está fazendo aí? Até quando você vai ficar nesse lugar? Até quando você vai se esconder atrás de eu desanimei? Até quando você vai ficar nesse lugar aí, onde as pessoas têm que chegar para você e falar, não, eu vou passar na tua casa, a gente vai junto. Essa inconstância. Sabe, é muito ruim você lidar com quem é inconstante. E Deus está falando para Elias, profeta não pode ser inconstante. Profeta tem noção de chamado. Profeta sabe o que precisa ser feito. Então eu estou olhando para você, profeta, e estou falando. Vai trabalhar. Olha, a Bíblia diz que desde a eternidade ainda não se viu, não se ouviu um Deus que trabalha. Deus está trabalhando, por que a gente quer parar? Então não aposenta o seu ministério. Tem um lugar na igreja para você, profeta. Tem um diaconato para você, tem a recepção para você, tem o louvor para você. A igreja é sua. A igreja é nossa. E enquanto a gente quer, às vezes, chegar, sentar no nosso banquinho, na nossa caverna, ficar ali quietinho e depois ir embora, Deus está falando. Quanto mais você deixar eu te usar, mais você verá o que eu posso fazer na sua vida. Então fica aí o meu recado. Estar na caverna pode ser bom, mas não é o melhor lugar para a sua vida. Estar no lugar de conforto é sempre bom, mas estar aonde você faz a diferença é muito melhor. Quem nasceu para ser profeta não mora em caverna. Que Deus te abençoe e até o próximo Pão Diário.